Olá moçada, aqui é o professor Lucas Geraldo. Hoje vou fazer a correção do PET Matemática, volume 3, terceira semana. Então vamos lá. Escreva os conjuntos divisores dos números abaixo. Então olha, aqui é só determinar mesmo os divisores. Então, divisores de 1, 1. Os divisores de 2, 1 e 2. Divisores de 3, 1 e 3. Divisores de 4, 1, 2 e 4. Divisores de 5, 1 e 5. Divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Divisores de 7, 1 e 7. Divisores de 8, 1, 2, 4 e 8. Divisores de 9, 1, 3 e 9. Divisores de 10, 1, 3, 5 e 10. Divisores de 11, 1 e 11. E divisores de 13, 1 e 13. Então aqui estão os divisores. Uma coisa que a gente pode perceber é que 1 é divisor de qualquer número. E o maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Isso é importante. Questão 2. Observe o conjunto de divisores dos números dados na atividade anterior. Depois responda as questões propostas. Letra A. Quais desses números têm apenas dois divisores naturais? Então, olha, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Só esses números aqui. Quais têm mais de dois divisores naturais? O 4, o 6, o 8, o 9 e o 10. Quantos divisores naturais tem o 1? Ele mesmo, apenas um divisor natural. Então, olha, esses números que têm apenas dois divisores naturais, eles são chamados de números primos. E os números que têm mais de dois divisores naturais são chamados de números compostos. Então, o que nós... E o 1, ele é um número que ele não é nem primo e nem composto. Questão 3. De acordo com as informações sobre números primos e números compostos, o que você pode concluir em relação a 1? Escreva sua conclusão. Então, olha, o número 1 ele não é primo nem composto porque ele tem apenas um divisor. Para ser um número primo, ele tem que ter dois divisores, um 1 e ele mesmo. E para ser um número composto, ele tem que ter mais de dois divisores. Questão 4. Existe algum número natural que é primo e par ao mesmo tempo? Se existe, qual é esse número? Sim, o número é o 2. Ele é o único número primo par que nós temos. É correto afirmar que todo número ímpar é primo? Justifique sua resposta dando 3 exemplos que a comprovem. Não, o número 1 é ímpar e não é primo. Outros exemplos que eu posso dar? O 9, ele é ímpar e não é primo. O 25, ele é ímpar e não é primo. E o 49, ele é ímpar, mas não é primo. Então, próximo. Questão 6. Sendo os números 10, 12, 14, 16, 18 e 20 divisíveis por 2, pense em outros múltiplos de 2 e responda. Você consegue dizer se o número é divisível por 2 olhando apenas para a sua casa das unidades? Por quê? Sim, pois todo número par é divisível por 2, ou seja, números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são divisíveis por 2. Questão 7. Mas será que esse tipo de regularidade na casa das unidades acontece para a divisibilidade por outros números? Sim, para os números divisíveis por 5 e por 10. Por quê? Para ser divisível por 5, o número ele tem que ser terminado em 0 ou em 5. Números divisíveis por 10 são números terminados em 0. Questão 8. Para o 5 eu sei que isso é válido. Agora, quero que você mostre que consegue estabelecer um critério para descobrir os números que podem ser divisíveis por 5. Olha, números terminados em 5 ou em 0.
todo número terminado em 5 ou em 0 é divisível por 5. Questão 9. Eu analisei os múltiplos de 3 e não encontrei nenhuma regularidade na casa das unidades. Mas veja o que eu observei nos números 30, 33 e 36. No caso do 30, se eu somar 3 mais 0 dá 3, que é divisível por 3. No caso do 33, se eu somar 3 mais 3 dá 6, que também é divisível por 3. No caso do 36, se eu somar 3 mais 6 dá 9, que também é divisível por 3. Será que posso concluir isso para todos os números que são divisíveis por 3? Ou seja, que a soma dos algarismos também será divisível por 3? Todo número que é divisível por 3, a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, se eu quero saber se um número ele é divisível por 3, eu somo os seus algarismos e verifico. Se a soma for um múltiplo ou um número que é divisível por 3, então todo esse número é divisível por 3. Questão 10. Você consegue explicar passo a passo como fazer para decidir se um número é divisível por 3 e por 2 ou por 5? Então, olha só. Números pares divisíveis por 2. Números terminados em 0 ou 5 divisíveis por 5. Números cuja soma dos seus algarismos é múltiplo de 3, divisível por 3. Simples assim mesmo, pessoal. Última questão. Construa um fluxograma capaz de concluir se um número é divisível por 6. O fluxograma deve ser capaz de, dado um número, dizer se ele é divisível por 6. Lembre-se que se o número é múltiplo de 2 vezes 3, ele é múltiplo de 2 e de 3. Então, olha, o 234, ele é par, então ele é divisível por 2. 2 mais 3 mais 4 é 9. 9 é múltiplo de 3, também é divisível por 3. Então, se ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, esse número é divisível por 6. Então, pessoal, se gostaram e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente e dê seu joinha pra gente aí. E bons estudos, pessoal!